Olá, que alegria estar com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o programa Vida em Foco. Você está na TV Evangelizar. Chega aí na sua casa pelo sinal do satélite, também pelo canal digital aberto e mesmo pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje trazendo temas que são bem da nossa realidade já hoje, mas pensando muito também no futuro. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Será que existe alguma ameaça com relação aos empregos atuais ou futuros que nós devemos nos preparar de forma diferente? Enfim, eu sei que tem várias perguntas que precisamos de respostas, mas vamos começar a entender se de fato é uma ameaça ou não. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o professor Alexandre Weiler, que também é consultor de carreira da ESIC Internacional em Curitiba. Também vamos falar sobre o mau humor daquelas pessoas que, quando ficam de estômago vazio, sabe que tem gente assim, né? Talvez seja você aí do outro lado. Será que tem uma explicação neurológica para isso? Então vamos falar também sobre este assunto. Fique comigo, começando o programa Vida em Foco. Eu já vou aqui me encaminhando para a gente conversar com o professor Alexandre, mas antes da gente iniciar mesmo a nossa conversa, nós quisemos fazer assim uma espécie de apanhado, sabe, professor Alexandre, do que o pessoal nas ruas está pensando a respeito da inteligência artificial. Vamos acompanhar juntos então? Vamos sim. Vamos lá. O senhor acredita que o uso da inteligência artificial ela pode ser uma ameaça para o mercado de trabalho, para a carreira das pessoas? Sim, para mim é uma ameaça, né? Porque no meu caso que trabalha no campo, então chegando a tecnologia, acaba com a mão de obra, tá entendendo? Daí o ser humano vai trabalhar que jeito? Se a artificial está fazendo tudo, a gente não precisa fazer mais nada. E daí? Vai ganhar dinheiro como? Vai se manter como? Vai criar os filhos como? Vai pagar a sua casa própria como? Não tem. Tem que ser o homem trabalhando mesmo. Eu acredito que ela pode agregar bastante. Na verdade, ela é uma ferramenta, né, de trabalho. Ela foi criada no intuito de ajudar e auxiliar em muitas questões que antigamente seriam mais difíceis. Por exemplo, correção de texto, até mesmo se a pessoa trabalha com algumas programações de televisão ou canal no YouTube, que essas coisas estão bem altas hoje em dia com a tecnologia, isso facilmente pode ser elaborado um roteiro, pode ser elaborado uma ferramenta de trabalho, auxiliando em vez de estar tirando do mercado de trabalho. Muita coisa agora está sendo feito com máquina, né? Tirando a mão de obra, de trabalhadores, pais de família, está sendo trocado por máquina. Indústria, firma, esses negócios, tem muito. Nós vemos isso no dia a dia. Pode ser um benefício para a gente, de certa forma, facilita tal, mas só que no mercado do trabalho vai tirar muita mão de obra. Então isso vai dificultar no aperfeiçoamento das pessoas, nos estudos, assim, a inteligência artificial. Eu acho que vai dificultar bastante. É um auxílio muito importante, porém a gente já vê algumas situações que acontecem de pessoas sendo substituídas, né, por máquinas, por inteligência artificial, que acaba trazendo essa complicação, né, tirando pessoas do mercado de trabalho. Se ela vai ser utilizada para agregar valor no trabalho profissional, dependendo de como que vai ser utilizada, eu acho que é válido, né, para o trabalhador. Se ela vai ser utilizada de maneira que vai afetar o trabalhador ou vai prejudicar, né, o trabalhador, eu acho que não seria viável. Então, tudo depende do ponto de vista. Que desafio, professor Alexandre, consultor de carreira da ESIC Internacional, Alexandre Weiler. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Temos um desafio aqui hoje, hein? Temos sim, com certeza. Mas uma alegria poder retornar aqui novamente. Eu adoro trabalhar com a TV Evangelizar. Sempre que eu venho aqui, as minhas redes sociais se inundam com uma série de perguntas. Com né? certeza. Isso é muito interessante. Professor, inclusive, durante essas respostas, né, que nós ouvimos, algumas pessoas muito aflitas, sim, outras talvez já havendo uma vantagem na tecnologia, na inteligência artificial. Eu fiquei pensando em quando o mundo estava passando pela Revolução Industrial, né? Acredito que também existe, é claro, de alguma forma resistência, de alguma forma uma adaptação
temporariamente, talvez, algum prejuízo, dá para fazer um paralelo? O que nós estamos vivendo é comparável ou não? Possivelmente a sua é a comparação mais inteligente que há, né? Com certeza. Se compara muito com a Revolução Industrial e se compara muito com todas as outras revoluções mais importantes que a humanidade passou. Mas talvez essa seja a mais drástica de todas, justamente por quê? Porque toca aquilo que é mais precioso no ser humano, que é o processo de inteligência. Sim. Né? E nós, seres humanos... Pensar, né? Com certeza. E aí, quando a gente fala de pensar, envolve decidir, envolve os caminhos, envolve justamente estratégias, envolve uma série de outras coisas. Então, quando a gente escuta as pessoas falando, né, alguns estão com receio, outros estão mais, outros estão apreensivos, outros são mais otimistas, né? E eu diria assim que todos eles têm razão. Né? No final das contas, de alguma forma, né? Claro, porque assim, tem duas formas de fazer errado e uma forma de fazer certo. A primeira forma de fazer errado é justamente ter medo disso, fugir e não se envolver, em hipótese alguma, né? E querer manter distância. Não vai levar a lugar nenhum, né? Porque é inevitável. Com certeza. Vai te pegar, né? É aquela onda que vem e vai te jogar de ponta cabeça, a gente brinca, né? Sim. A outra é justamente se jogar na inteligência artificial e substituir tudo que você faz pela inteligência artificial. É aquele aluno que vai lá e pede para fazer o trabalho, dá Ctrl+C, Ctrl+V, isso entrega também é o professor. jeito errado. É o jeito errado, né? O gestor que pede para ela fazer tudo, pega daquele jeito, apresenta, entrega para o liderado, para o cliente, etc. Porque isso, desculpa a expressão que eu vou usar, emburrece você ao longo do tempo. Sim. O nosso cérebro, assim como a musculatura, precisa ser trabalhado. E o jeito certo é justamente entrega para a inteligência artificial aquilo que é repetitivo, continuado, etc, etc. E quando ela entrega para você, você melhora, você aprimora, você corrige, você leva para o outro patamar. E aí tem gente que diz assim, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Porque hoje ela faz coisas maravilhosas, né? Ela agiliza todo o processo. Bom, você vai ter que correr em paralelo. Mais do que nunca o LLL, Lifelong Learning, se desenvolver é extremamente importante, porque se você correr em paralelo, se desenvolver, quando ela entregar para você, você consegue levar para outro nível. Você consegue melhorar e consegue aprimorar. E aí você desenvolve o seu cérebro e justamente aí sim você avança numa velocidade nunca antes esperada. Então, de forma prática, isso que você disse, por exemplo, o que o medo poderia fazer com as pessoas seria, eu não quero saber disso, eu não vou me envolver, eu não tenho perfil para isso, eu já não tenho mais idade para aprender, e a pessoa simplesmente não entra de jeito nenhum no mundo. Isso, fica estagnada. Fica estagnada. Né? E aí, simplesmente, todo mundo passa por ela numa velocidade gigante. É só pensar, né? Nesse momento, nós estamos em Curitiba. Se a gente decidir ir para São Paulo, nós podemos ir a pé. Levaremos horas, dias, né? Nós podemos ir de carro, né? Levaremos 4, 5, 6, 7, 8 horas. Ou podemos ir de avião, que a gente chega em 40 minutos. Justamente quem hoje usa a inteligência artificial vai de avião a Curitiba até São Paulo. E aí você está competindo com pessoas que pretendem ir a pé e pessoas que curiosamente pretendem ser levadas por outras de carro, mas que em algum momento, quando aquele carro não estiver mais lá, elas ficam no meio do caminho. Então, você não será substituído pela inteligência artificial, com certeza. Você será substituído por pessoas que utilizam a inteligência artificial de maneira inteligente. Interessante. Então, é aprender de fato a interagir, aprender sobre a inteligência artificial, que acredito que tenha... Vamos ter muito que aprender. Claro. Acho que é algo que não para, né? Sim. Até porque, eu estava olhando um dado aqui no Brasil, hoje nós já temos mais de 40% de empresas que já usam a inteligência artificial, certo? Parece que é uma coisa muito do futuro, mas não, já está acontecendo agora. Isso é um fato, né? Com certeza. É 40% e aumentando. Né? Muito provavelmente até metade do ano que vem a gente já ultrapasse isso e ultrapasse em vários dígitos. Né? E aí... chega um momento onde o ser humano tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque já há um bom tempo, a Revolução Industrial ela já substituía justamente boa parte do trabalho manual e braçal. Depois veio justamente a robotização, a informatização, e algumas pessoas até já ouviram falar um palavrão que é a Indústria 4.0, né? Que ela colocou tudo que é manual, que é braçal, né? Foi sendo substituído pouco a pouco. Mas agora, os aspectos de decisão, de níveis intermediários, níveis gerenciais e alguns níveis diretivos, parte desse trabalho, ele está sendo substituído, sim, por aquilo que a gente chama de inteligência artificial. Mas as pessoas que estão em casa já devem ter ouvido falar ChatGPT, Claude, OpenAI, Gemini, que é a inteligência do Google e outros mais que tem por aí. Né? A minha recomendação é, vá agora mesmo.
entre no grande oráculo da humanidade, que hoje é o Google, né? Comece a pesquisar sobre isso, comece a entender sobre isso. Só que não esqueça de Einstein. Einstein fala que quanto mais evolui a tecnologia, mais importante é o ser humano. E aí vale um paralelo muito importante. Quem é gestor, quem gerencia pessoas, sabe que se você diz algo para alguém e diz eu quero que você faça isso, a chance de sair do jeito que você quer é muito pequena. Sim. O único caminho é você dizer eu quero que você faça isso, dessa maneira, neste tempo, com essas pessoas, com esse custo, envolvendo e neste local, mas isso também... a inteligência artificial faz já hoje, né? Isso, e também por estes e esses motivos. Curioso que essa delegação para o ser humano funciona. Para a inteligência artificial hoje é exatamente a mesma coisa. Quando você começar a se envolver com ela, eles vão te falar de uma coisa chamada prompt. Mas na verdade o que é prompt? Prompt é um comando. E se esse comando vier justamente neste formato, com essas 7 características, você já começa utilizando ela do jeito certo. E curiosamente utilizar a inteligência artificial é quase a mesma coisa que delegar para seres humanos. Então quanto mais evolui a tecnologia, mais importante o ser humano. Professor, só para a gente fechar, eu sei que essa parte do desenvolvimento é muito importante, né? Que cada um corra atrás daquilo que é importante. Uma das áreas seria entender a inteligência artificial, que seria mais o lado técnico, mas na parte mesmo humana. Na minha visão, é claro, não sei se estou equivocada, limitada, mas a capacidade de análise seria muito importante, porque a tomada de decisão, por mais que há uma sugestão da inteligência artificial, combinação de fatores, dados, a decisão final é sempre de um ser humano. Você indicaria isso, algum outro caminho? Sim, com certeza, né? Para as pessoas que estão em casa, né, as pessoas sempre me perguntam, professor, qual que é o caminho, né? Como eu faço para continuar relevante no mercado e o que eu devo continuar fazendo? Eu sempre diria o seguinte, aprenda muito sobre 3 coisas. A primeira delas é justamente sobre tecnologia. A segunda delas é sobre marketing, mercado, né? E a terceira delas é sobre gestão. Se você justamente aprender bastante sobre essas 3 coisas, não estou falando necessariamente aprender a programar lá em tecnologia, mas conhecer as novas tecnologias. Se você aprender bastante sobre os 3, curiosamente você será um pouquinho mosca branca. E você será capaz justamente de trabalhar aquilo que a inteligência traz para você. Porque quanto mais evolui a tecnologia, mais importante é o ser humano. Só que para isso é importante que o ser humano se torne um ser humano cada vez mais talentoso. Sim. E para ser cada vez mais talentoso, precisa ser cada vez mais competente. Sim. E para isso é atuar basicamente nessas 3 áreas. Seja trabalhando para alguém que tem uma empresa, seja tendo o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Mas é muito importante assumir as rédeas. Estamos no final do ano, né? Justamente é o momento onde é muito importante que as pessoas incluam no seu próprio planejamento, né, ações como essas de forma muito palpável e direta. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo, viu? Imagina, sempre um prazer enorme poder voltar aqui. Obrigada. Agora, Vanessa, é com você o recado da Vision X. Boa tarde, Carol. Boa tarde você que acompanha a programação do Evangelizar e fica aí assistindo. A gente fala do Vision X e você se pergunta, será que o Vision X é para mim? Então eu é que vou te fazer uma pergunta. Tua visão tá fraca? Tá cansada? Passou o tempo, tá cada vez mais difícil de conseguir enxergar de longe? Você vai no mercado, tenta enxergar um preço, não tá conseguindo. O olho vermelho demais, ardendo, coçando o tempo todo. Tem alguém em casa que já tá com uma catarata, com glaucoma, tem que fazer uma cirurgia e vai prolongando, vai deixando para depois. Ou já fez, está precisando fazer aí um processo de recuperação, você quer cuidar da sua visão e cuidar de quem está aí dentro da sua casa? Então faz o seguinte, já liga pra gente 0800 777 0190, porque o Vision X, esse aqui, do X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como ele já faz na vida de tantas pessoas, e é por isso que eu venho aqui falar com propriedade dele, porque são pessoas como você que fazem questão de gravar o depoimento e vir aqui contar. Vamos assistir mais um comigo? Veja lá. A minha visão era muito ruim. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. O meu olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom.
Sensacional, né? Então já liga também 0800 777 0190. Eu vou entregar o Vision X aí na porta da sua casa, hein? Promoção que você quer? É promoção que eu vou fazer hoje. Vamos fazer o seguinte, dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai receber 4, vai comprar 3, vai receber 6 e assim por diante. Então não dá para perder, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. É com você, Carol. E agora que nós falamos sobre inteligência artificial, vamos falar sobre algo bem humano que tem a ver com a variação de humor. Tem muita gente que com fome fica de mau humor, não é assim? Será que tem uma explicação cerebral, uma explicação neurológica para isso? Vamos descobrir depois do nosso intervalo. Então vamos sair com imagens da bela Engenheiro Beltrão, no Paraná, canal 28.1. Engenheiro Beltrão, conhecida como a cidade da alegria por conta das suas festas, como a exposição agropecuária e o evento gastronômico. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, sendo transmitido para todo o Brasil, graças às pessoas que sustentam essa obra. Será que você aí do outro lado já sabe que pode ajudar a obra a evangelizar? Carol, conta mais para mim, como que é isso? Como assim ajudar? Bom, nós somos uma associação, a Associação Evangelizar é Preciso, que pertence à TV Evangelizar, por isso que chega o sinal aí na sua cidade. Isso significa que nós temos pessoas que mensalmente fazem contribuições para sustentar mesmo a obra. Nós pagamos as contas com a sua ajuda, nós expandimos a evangelização com a sua ajuda. Pessoas que nós nem sempre conhecemos o rosto, mas que sabemos que podemos contar sempre por esta obra da Igreja Católica, por esta obra que leva a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Então eu te convido nesse momento a nos ajudar a ser um missionário, a ser um evangelizador junto com a gente. É só apontar o seu celular de dentro do aplicativo bancário fazendo um Pix para esse QR Code. Então é aquela opção em que você seleciona QR Code e você aponta para esta tela e pode fazer a sua doação, e é qualquer valor que nós destinaremos exclusivamente para a evangelização. Muito obrigada a você que pela primeira vez ou que de forma recorrente nos ajuda. E eu aproveito para recomendar aqui para você o livro do Padre Reginaldo Manzotti, porque, gente, um best-seller, Padre Reginaldo Manzotti, que já escreveu inúmeros livros, dessa vez ele traz algumas questões que são cruciais, seja para fim de ano, seja para início de ano. Ele aqui nos pergunta, né, e ele ousa responder aquelas pessoas que se sentem tristes, que se sentem angustiadas, que têm questionamentos que não achamos no Google. Essa é a verdade. Nós precisamos de um aprofundamento espiritual e Padre Reginaldo se dedicou neste trabalho a curar. É claro, quem cura é Jesus, mas uma alma ferida, alma curada. Esse é o título do novo livro, que está disponível para você nas maiores e melhores livrarias de todo o país. Recomendação para você e para quem você queira presentear. Agora nós vamos falar sobre bom humor, sobre mau humor. Tem gente que fica super feliz só de ter um lanchinho na parte da tarde. Tem gente que se passa um pouquinho do horário de comer já altera significativamente. Então, minha querida, seja muito bem-vinda, viu? Você que está aqui, vou falar aqui com a doutora Vanessa Rizelio, que é neurologista e diretora clínica do Hospital INC. Tudo bem? Olá, boa tarde. Graças a Deus, que bom. Minha querida, quero saber se existe uma explicação neurológica para essa oscilação de humor. Ou será que é algo assim mais de controle pessoal, de educação? Ou não? Existe mesmo algo no nosso corpo? Exatamente, Carol. Existe mesmo. Existe mesmo. Né? A ligação entre a fome e o humor está muito bem documentada. É mesmo?
É cientificamente comprovado que quando nós estamos com fome, o nosso humor fica um pouco mais rebaixado, ficamos um pouco mais agressivos, menos dispostos à interação, porque nosso humor começa a focar na busca por aquilo que o nosso corpo está pedindo, Como que se é o fosse um alimento. hiperfoco mesmo, deixando tudo de lado, até a parte sociável, para focar naquilo ali que é interessante, que precisa ser resolvido, é isso? Sim. Uma resolução de problema. Sim, é uma busca por resolver aquela demanda que o cérebro, né, está solicitando. A fome é um processo muito complexo do nosso organismo, que é Não é nada desencadeado, simples. né, pela simples redução de nutrientes, mas também por outras condições, né? Quando nós estamos sem fazer nada, muito comumente a pessoa sente fome. Quando nós visualizamos um alimento, um restaurante... Mesmo sem fome pode vir também. Exatamente. A fome. Mesmo sem fome, isso pode surgir essa resposta para fome. Gatilho, então. Exatamente. Ah, entendi. Então, de alguma forma, a nossa mente, o nosso cérebro está sempre atento a esses sinais. Sejam eles um estímulo ou de fato, uma saciedade que é necessária. Sim, o nosso organismo está atento a esses sinais internos que o nosso corpo dá. Por exemplo, quando baixa o nível de glicose, do açúcar no sangue, é desencadeado esse comportamento da fome, da busca pelo alimento, né, do instinto de preservação da vida, que é nos alimentarmos. Mas quando nós também queremos ter algum estímulo para melhorar o nosso humor, a pessoa está triste, a pessoa pode estar um pouco deprimida, está preocupada, está ansiosa. Muitas vezes também vem esse comportamento da fome para dar um estímulo para esse cérebro, para liberar o que nós chamamos de dopamina, que é a substância cerebral, o neurotransmissor do desejo, da motivação. E muitas vezes é nessas circunstâncias que as pessoas acabam sentindo uma fome, às vezes até fora do horário de comer, e vai lá e busca o alimento. Doutora Vanessa, e quando mais ou menos começa esse mau humor? Existe assim uma virada de chave? Porque a fome ela não vem repentinamente, né? Ela vai começando, de repente ali depois de algumas horas, vai dando alguns sinais. Existe assim um momento em que o cérebro vai falar assim, não, agora você precisa parar o que você está fazendo, né? Depois de horas trabalhando, de horas em jejum, a pessoa vai ter que fazer uma pausa, ou isso varia de acordo com o organismo? Isso é muito variado de indivíduo para indivíduo. Então, tem pessoas mais resistentes que outras também. Sim, tanto que há pessoas que fazem até com propósitos espirituais, né? Jejum de determinados alimentos, jejum total de alimentos, e conseguem ter esse controle por longas horas, até mesmo dias. E há pessoas que têm um limiar muito baixo para desencadear, uma resistência baixa, que um intervalo muito curto entre alimentos já vai ter fome. E também depende, Carol, do tipo de alimento. Você já parou para pensar um dia que a gente come, por exemplo, uma macarronada, só uma macarronada, e que algumas horas depois você já está com fome? Às vezes em mim não dá nem uma hora, às vezes já dá meia hora, já tô querendo comer de novo. Exatamente. E aí um dia que você comeu algum alimento com mais proteína, por exemplo, uma carne, né? Você tem um tempo mais longo de saciedade. Então o tipo de alimentação influencia muito também no tempo que a gente vai ter fome. E por exemplo, então vamos pensar, já que existe esse limite aí, se a pessoa precisar mesmo, sei lá, ela vai fazer uma viagem, vai ter menos acesso à comida. Existe alguma coisa que ela possa fazer para que ela se torne mais resistente nesse período? De repente, sei lá, se é tomar uma água, se é tomar o café. Que eu sei que tem alguns, não sei se são mitos ou não, chás que de alguma forma fazem a gente prolongar esse jejum? Sim, exatamente. Existem coisas que fazem nós fazemos maquiar, vamos dizer assim, né? Esconder um pouquinho a fome. Assim. Então, por exemplo, o fato de ingerir líquido, né? Ajuda. Ingerir um líquido, um chá sem açúcar, se você tem o propósito de tirar o açúcar, por exemplo, né? Um alimento, uma bebida quente, a bebida quente também já dá um pouco dessa sensação de saciedade. Ou buscar alguma outra atividade. No momento que você iria, por exemplo, ter a fome, você quer fazer um jejum, né? Você precisa fazer um pré-operatório, uma coisa, você fazer alguma outra atividade que ocupe sua mente, troca o foco, né? Você troca o foco da atividade para minimizar aquele processo da fome e passar esse tempo que você vai ter que fazer o jejum. A pessoa tem que ser persistente nesse foco, eu imagino, né? Porque
dependendo do tipo do organismo, ela não vai conseguir se concentrar em outra coisa. Exatamente. Eu já ouvi pessoas falando isso. Exatamente. E também existe uma questão de treino. Então, né, para quem quer fazer, quem quer cuidar um pouquinho, esse treino, essa resistência individual, passar essa fase, né, daquela fissura, porque o alimento nos causa uma certa fissura. Fissura é o comportamento de nós irmos buscar aquele alimento, buscar aquele nutriente, buscar aquele doce, por exemplo, né? Então, nós podemos fazer esse comportamento de regular isso. E isso com, muitas vezes, repetindo, treino, fazendo tempos menores. É possível nós aprendermos e mudarmos esses comportamentos. Que interessante. Muito bom. Então, te agradeço, doutora Vanessa, por ter vindo aqui falar desse tema que é importante a gente falar, né? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês conhecimento. Sempre bem-vinda. E no próximo bloco, nós vamos entender o que está por trás do empreendedorismo, como começar, o que a gente precisa. A gente vai trazer uma história que vai te ajudar a pensar na realidade, na prática, como fazer isso. Então, vamos sair com imagens da cidade de São Carlos, em São Paulo. Chega o sinal pelo canal 50.1, a TV Evangelizar. Um estudo destacou a cidade como a terceira melhor do país para residir, mostrando-se superior em diversos aspectos que contribuem para uma alta qualidade de vida. Já eu volto. E olha, tem muita gente empreendendo no Brasil, principalmente o número de microempreendedores tem aumentado. Nós trazemos para você uma matéria do Espírito Santo contando a história de alguém, de como que ela passou a usar a criatividade para empreender. Acompanhe comigo. Como ser feliz sendo ansiosa? Tá aí, boa pergunta. Essa é uma das questões que a Luísa traz com o próprio negócio. A Cal surgiu, na verdade, de um propósito em comum entre eu e minha sócia, que também se chama Luísa. As nossas conversas se tornaram os nossos produtos. Um dia a gente decidiu empreender nisso, né? De levar essas reflexões para mais pessoas, ou a forma como a gente fazia essas reflexões para mais pessoas. E a gente sempre utilizou velas e também a escrita para fazer isso, para alcançar essas reflexões e trabalhar as nossas emoções, as nossas experiências de vida, os nossos pensamentos. Toda a produção é artesanal. O pavio, a cera e a essência no ponto certo dão forma à vela que prepara o ambiente. Os cartões propõem a escrita terapêutica. A gente está trabalhando hoje com emoções como frustração, medo, o medo de julgamento das pessoas, a ansiedade, também em relação à nossa autoestima, como a gente se sente da autoestima, e o estresse. E aí cada cartão, ele vem com instruções do que a pessoa deve fazer e escrever sobre, para no momento que ela está se sentindo ansiosa ou frustrada, ela vai trabalhar as emoções em cima daquelas instruções. A gente orienta que a pessoa faça esse exercício de escrita junto com a vela acesa, porque a vela ela vai trazer uma sensação de bem-estar, de pertencimento. A marca foi lançada no segundo semestre de 2024. A produção é de, em média, 30 velas por dia. Luísa começou o negócio no modelo de microempresa individual. Como o nosso processo é artesanal, assim, a gente tem uma produção que não é grande. O MEI é a melhor opção para pessoas que estão começando a empreender. De julho a setembro desse ano, o Brasil chegou a ter 7 milhões de pessoas desempregadas, um número 7% menor do que em 2023, nesse mesmo período. Uma das justificativas para a taxa de desocupação no Brasil diminuir foi justamente porque muitas pessoas estão aderindo à microempresa, assim como Luísa, que utiliza do MEI para tocar os trabalhos da Caos.
De acordo com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, só em julho de 2024 foram abertas mais de 5.900 microempresas no Espírito Santo. O Sebrae aponta o MEI como um bom caminho para começar a empreender. O MEI é um caminho mais fácil para você se registrar enquanto empresa, ou seja, para você ter um CNPJ. Né? O processo de você criar um CNPJ é muito rápido, em 5, 10 minutos a gente faz esse cadastro para você. E ele também tem a capacidade, a característica, né, de ter grande parte do valor que você paga mensalmente pelo MEI, ele é revertido para o INSS. Então isso já é um motivador para as pessoas também fazerem o MEI. Quem deseja iniciar um negócio precisa se atentar principalmente aos primeiros passos. É interessante você, antes de empreender, você já definiu o que você vai fazer, já ter essa capacidade, né, desenvolvida para a atividade que você vai fazer e a partir daí você abre o seu MEI. Para você ver que às vezes de uma conversa podem surgir ideias empreendedoras. Então comece a prestar mais atenção a essas conversas que você tem na sua família, com os seus amigos, porque pode ser um caminho para ajudar outras pessoas e ainda ser uma fonte de renda. Então, cabeça atenta aí nas suas redes sociais, viu? Agora eu quero te levar para um local lindo no Ceará, onde as borboletas são preservadas, são conservadas. O borboletário existe justamente para isso, não é para que esse ecossistema seja protegido de alguma forma. Afinal, a gente sabe que as borboletas são muito importantes para todo o processo de polinização. Então, vamos lá para o borboletário do Cariri, no Ceará. Elas são coloridas, leves e cheias de vida. Como parte do cronograma de visitas do Complexo Ambiental Mirante do Caldas, o Criatório de Borboletas dá oportunidade de visitantes se conectarem com a natureza e se aproximarem desses seres que abrilhantam por onde passam. O público que a gente recebe é um público bastante diversificado, desde um público mais científico, um público que estuda esses organismos, né? Até um público que é entusiasta, não é pesquisador da área, mas é entusiasta desses organismos que são belíssimos. Então a gente recebe crianças, jovens, adultos, idosos, é um público bem variado. Ezequias veio de Minas Gerais. Ele diz que apesar das semelhanças, as borboletas do Cariri têm suas peculiaridades. Aqui no borboletário em especial, estou achando muito legal a experiência, porque além da gente ter um contato muito direto com os animais, a gente aprendeu bastante sobre como funciona a conservação também, como funciona a coleta dos ovos, como funciona a reprodução, como funciona o cuidado que eles têm com as borboletas. Aqui no borboletário vivem 4 espécies nativas. Desde a inauguração até hoje já passaram mais de 15. Um outro momento muito importante da visita é aprender sobre o ciclo de vida das borboletas. A gente também tem um laboratório que fica aqui do lado. Então o que é que a gente faz? A gente traz o macho e a fêmea para cá. A partir do momento que eles se adaptam, aí a fêmea, eles copulam, né? Tem aquela corte linda que às vezes os visitantes conseguem observar. E aí a fêmea vai na sua planta hospedeira e coloca o ovo. A partir disso, a gente coleta esse ovo, leva para o laboratório e começa toda essa criação. Essa estudante de biologia agregou o conhecimento que viu em sala de aula aqui no equipamento, além de ficar encantada com as belezas que apreciou. Poder ver, fora da floresta em si, mas num ambiente um pouco mais fechado, a interação das borboletas em si com o meio ambiente nessa estufa me chamou muita atenção, me deixou muito fantasiada e maravilhada. Já pensou você poder vislumbrar esta beleza, esta criatura aí na sua casa, no seu jardim? Talvez você não tenha um jardim, mas você pode plantar um vasinho de flor e você faz esse contato. É tão importante, viu? Até para a nossa espiritualidade. E assim, eu me despeço de você por hoje, mas fique aqui com a gente, aqui na TV Evangelizar, onde nós sempre pensamos em você e na sua família. Fique com Deus. Até o próximo encontro.